Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo possam suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, vamos à 31ª aula do curso de Teologia Cético-Mística. Decidi fazer mais uma sobre escrúpulos. Esta será a última aula da via purgativa. Depois falarei da oração, a teoria da oração, os seus graus, e depois finalmente entraremos na via iluminativa. Antes de prosseguirmos, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu curtir, compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários. As dúvidas, se elas se encaixarem no curso, eu respondo no andamento mesmo, ou se não der para encaixar, eu faço um vídeo para as dúvidas que tiverem. Eu estudo e vejo como solucionar a questão. Rezem por mim, vejam na descrição aí a playlist do curso, o Pix, se você se sentir generoso a fazer uma doação ao canal, e também veja a nossa loja, que por enquanto o link é na Eclésia mesmo, que é nossa parceira. A Editora Assunta vende por lá. E outros sites parceiros, né? Vídeo Editorial também mostra a Editora Assunta, entre outros. Decidi fazer mais uma aula de escrúpulo. É um tema muito complexo. Eu trouxe muitas informações na aula passada e queria matizar algumas coisas. Na verdade, o que me fez mesmo fazer essa aula é que eu falei uma coisa que provavelmente deixou a muitos confusos. Então eu precisava esclarecer este ponto, já que é um tema tão delicado. Eu falei dos sistemas de consciência, probabiliorismo, equiprobabilismo, o compensacionismo. Falei que no início a pessoa pode e deve seguir o probabiliorismo, que é o mais seguro, mas no âmbito dos escrúpulos, isso funciona para o escrúpulo de quem é recém-convertido. Então a pessoa acabou de se converter, então deve aderir ao probabiliorismo. Acho que é a coisa mais segura. A pessoa, e como expliquei anteriormente, né, se você tiver... É o seguinte, tem a possibilidade de um ato que você quer fazer e você está em dúvida, ou se lícito ou ilícito. Esses sistemas de consciência nos dão diretrizes de como agir em caso de dúvida. Então, no probabiliorismo, para você agir sem pecar, porque às vezes agir com dúvida é imprudente. Vamos dar um exemplo óbvio, né? A pessoa atira para o alto, isso é algo bem imprudente. Não necessariamente alguém vai morrer, mas é algo muito arriscado. E certamente é imoral você ter uma arma e brincar de atirar para cima. Pode causar um ferimento grave, mortal, ou destruir alguma propriedade, que também já seria algo ruim. Mas alguma pessoa pode até morrer, né? Se você brinca de atirar para o alto. Então, esse daí é um exemplo óbvio de que fazer a coisa em dúvida é errado, mas a esses sistemas vão se perguntar até que ponto eu posso agir ou não com dúvida. Então é o seguinte, o probabiliorismo seguido por Royo Marin, é sugerido por ele, creio que pela maioria dos tomistas, você deve, em caso de dúvida, não agir. Então, supor que aquilo é errado. Para você agir com segurança, tem que ter 50% de certeza mais um voto. Claro, essa porcentagem aí, né, é uma analogia, figura de linguagem. A probabilidade é algo mais qualitativo do que quantitativo. Mas, sei lá, né, vamos supor que
você conhece 5 teólogos de um lado e 5 do outro. Claro que na prática cada teólogo tem seu peso, mas para você aderir a uma posição, segundo o probabiliorismo, você teria que ter a opinião favorável de 6 teólogos. Caso contrário, melhor não fazer. E uma das vantagens desse sistema aí é a segurança. Você nunca está incorrendo em riscos, mas também não fica neurotizado como no tussiorismo. Já falamos, tussiorismo foi condenado pela igreja, ou seja, agir só com certeza absoluta de que algo é permitido e a pessoa ficaria doente desse modo. O probabiliorismo é mais tranquilo. Mas qual que é o problema? Quanto aos escrupulosos, que enfim, tem problemas mais graves, vamos falar dos graus de escrúpulo. A pessoa tá com dificuldades muito grandes por causa de escrúpulo há muito tempo, já não é mais recém-convertida, enfim, várias coisas. Isso vai ficar mais claro a seguir. Pode ser conveniente até mesmo que o escrupuloso sempre julgue que sua ação é lícita mesmo que tenha dúvida. Mas como assim? Você não falou que o laxismo foi condenado na outra aula, que tem um cânon sobre isso? Mas aí que tá, né? Já que a pessoa tem o escrúpulo em grau grave, ela perdeu a liberdade. Então você tem, de certa maneira, se reduz, voltamos até o probabiliorismo. Já que ela tem escrúpulos tão graves e perdeu a liberdade, é muito provável que seja só escrúpulo mesmo e que ela deva agir. Então, se um padre chegar para você, seu diretor espiritual, e falar: ó, teu caso é tão grave que, em caso de dúvida, aí fazer. Por exemplo, vai comungar, eu acho que eu estou em pecado mortal ou não. Aí o diretor vai falar: ó, no seu caso aí, que é mais comum do que parece, no seu caso aí, sempre comungar, só se tiver certeza mesmo que pecou. Então eu precisava esclarecer isso daí, né, que depende muito da situação. Para vocês verem o quão é importante discernir as causas. Vou ler um pouco aqui do Tanqueray. Ele tem um capítulo no compêndio de teologia ascética e mística, a partir do parágrafo 934. Deixa eu comentar uma outra coisa. O que devemos saber? Porque somos obrigados a nos formar na fé católica, na moral. Então, os teólogos morais distinguem 3 níveis de leis. Quanto à consciência mesmo, né? O primeiro grau de todos é o mais simples, o da sindérese, que é o primeiro hábito da razão prática, fugir do mal e buscar o bem. É o mais simples de todos, até crianças de 7 anos o têm. Essa é a idade estimada, né? A partir dos 7 anos a criança já tem uma consciência mínima e, portanto, pode até cometer pecado mortal. Então, a partir dessa idade pode começar a se confessar. E ela sabe muito pouco, né? Não sabe as coisas de um adulto. Aí a seguir ao segundo grau, que a pessoa já tem constituído dentro de seu coração, constituída, no caso, a lista dos 10 mandamentos, constituído o decálogo. Como sabem, muitos autores falaram que o decálogo é algo descobrível pela razão natural. Então, amar a Deus acima de todas as coisas, não roubar, não matar, isso tudo é algo que podemos descobrir pela razão natural. Então, um adulto... Aliás, a idade adulta é constituída justamente por isso, a idade a partir da qual a pessoa já sabe o mínimo, né?
Então, a partir dos 18 anos, a pessoa já deveria conhecer todo o decálogo e conhecer as consequências mais básicas, né? Mas ter muito firme isso daí, né? Então, nessa etapa aí, conhecer o catecismo, pelo menos, né? Os casos ali, né? O catecismo, no geral, todas as pessoas deveriam conhecer, todos os católicos adultos. E tem o terceiro grau, que são daquelas coisas mais remotas e difíceis, que só os especialistas sabem. No geral, não somos obrigados a saber disso, a não ser na nossa própria especialidade. Isso varia muito de situação para situação, mas você tem um trabalho, por exemplo, você tem uma empresa aí, é, você deveria conhecer as regras básicas aí dos direitos dos trabalhadores, né? E que são questões mais complexas. Então, esse seria o terceiro grau. Só os especialistas são obrigados, ou enfim, né? Pessoas que trabalham com isso, que deveriam conhecer algumas regras também, porque há sempre casos obscuros aí que, sei lá, só grandes gênios da moral iriam saber, né? Então, ficar tranquilo quanto a essas coisas mais remotas da moral. Voltando ao segundo caso, é interessante notar, antigamente os autores de teologia moral comentavam aí, né? O que as pessoas normais deveriam saber. Por exemplo, o ateísmo, todo ser humano adulto deveria saber que Deus existe e que devemos amá-lo, né? Isso é do desenvolvimento normal do homem. Então, todos os homens deveriam conhecer isso. Também a fornicação, Santo Tomás, salvo engano, fala que não há escusa, todos os adultos sabem disso, né? E isso daí é principalmente para quem é confessor, né? Porque muitas vezes ele vai estar diante da seguinte questão: mas eu suponho que essa pessoa deveria saber isso, deveria ter consciência disso e portanto pecou, ou não, que ela não tinha consciência. Então quem confessa, quem é diretor espiritual deveria saber mais disso, né? Saber estimar o quanto a pessoa deveria saber na situação dela, né? Para tomar uma decisão ali, ó, você deveria confessar isso, enfim, né? Se emendar. Emendar com certeza, né? A pessoa não sabia antes, mas aí o padre vai lá e ensina, né? Mas a questão se antes de ter aquela conversa ela já tinha consciência suficiente, deveria confessar aqueles pecados. Mas claro, né, isso também é muito complicado, há vários fatores, porque, por exemplo, há fatores sociais que fazem que a pessoa não tenha o desenvolvimento natural de sua inteligência, uma sociedade tão corrompida e com tão difícil acesso aos recursos que talvez ela não consiga desenvolver a consciência devida daquelas coisas. Vê caso a caso aí, né? Eu só estou falando que existe essa possibilidade da sociedade ao redor ser tão complicada que uma coisa que em outras todos sabem, naquela comunidade ali as pessoas têm dificuldade de saber. Isso daí é mais questão do padre no geral, né? Mas enfim, só para vocês terem uma noção disso. Eu então falei desses 3 graus aí, né? Porque muitas vezes o escrupuloso fica preocupado com coisas muito remotas e que não estão ao seu alcance aí, né? Ainda mais nas redes sociais que temos a oportunidade de comentar de tudo. Então, eu sugiro também que não se preocupe com coisas que não são do seu estado de vida. Se você também não é especialista naquele assunto ou não tem uma razão existencial grave, não ficar falando dele em rede social, debatendo, né? Isso daí pode trazer inquietação.
Então, se focar mais naquelas coisas de sua vida mesmo. Então, vamos um pouco ao que o Tanqueray traz no seu livro, que são dicas úteis. O escrúpulo 934. O escrúpulo é uma doença física e moral que produz uma espécie de loucura na consciência e lhe faz recear por motivos fúteis de ter ofendido a Deus. Não é enfermidade exclusiva dos principiantes, tanto se encontra neles como nas almas mais adiantadas. Importa, pois, dizer alguma coisa acerca dela, expondo, primeiro, a sua natureza, segundo, seu objeto, seu inconveniente e vantagens, quarto, seus remédios. Então a palavra escrúpulo vem de pedrinha, um peso minúsculo que só fazia inclinar nas balanças mais sensíveis. E em teologia moral significa que a consciência pende e fica receosa por coisas insignificantes, por motivos fúteis de ter ofendido a Deus. Lembrando sempre, muito importante, há uma distinção entre a natureza, a consciência delicada, que ela é sensível, contudo é serena e sabe medir o peso devidamente, sabe que há coisas que é algo que é inconveniente, mas não chega a ser grave, por exemplo, né? Já o escrupuloso, sem motivo nenhum, julgaria algo grave, algo leve como grave, e a pessoa de consciência delicada saberia pesar as coisas, né? Saberia avaliar as razões, ao passo que o escrupuloso não tem esses critérios bem formados. Proveniência. Provém muitas vezes de uma causa natural, outras de uma intervenção sobrenatural. Como dissemos na outra aula, aliás, a outra aula grandemente foi fundada em distinguir as mais diversas causas. Primeiro, que ele fala doença física, uma espécie de depressão nervosa que torna difícil a apreciação das coisas morais. Segundo, há causas morais que produzem o mesmo resultado. Um espírito meticuloso que se afoga nas mais ridículas insignificâncias, que desejaria ter certeza absoluta em todas as coisas. Um espírito mal esclarecido que representa a Deus como um juiz não somente severo, mas implacável. Ou um espírito obstinado também. Então, eu falei um pouco rapidamente na outra aula, né, uma das causas que eu acho pouco comentadas, a avareza de conhecimento. Existe uma avareza espiritual, que a pessoa quer acumular conhecimento e conhecer as coisas até o fundo. Isso pode travar a ação. Para agirmos bem, não precisamos de tanto conhecimento, né? Ao menos diante da realidade dessas pessoas que querem acumular muito. Também má formação quanto a Deus. Na verdade, não é tão comum no Brasil. De uns tempos para cá até voltou a ter isso, né? Mas no geral a cultura brasileira é laxista, tem dificuldade em entender que Deus impõe leis. Vê a imagem de Deus como pai, mas tem dificuldade de ver Deus como juiz. Então, para elas, Deus nunca manda nada e você pode estar desobrigado de todos os mandamentos. Isso é bem comum no Brasil. Contudo, de uns tempos para cá, houve o efeito mola. Um lado estava reprimido e, de repente, houve uma explosão e as pessoas querem compensar o tempo perdido. Isso daí não funciona, né? É algo muito ruim. Então, de uns tempos para cá, passaram a haver pessoas que julgam e consideram Deus como um juiz implacável, sem misericórdia, que não perdoa nada e só quer condenar. Então é importante ter uma visão equilibrada. Deus é juiz, é verdade, mas sua misericórdia é plena justiça. Ele quer justamente te curar de suas feridas, ele quer te dar a graça de virar santo. Então é muito importante rezar, mas também ter paciência. Esperar em Deus, portanto, ele vai te dar as coisas no tempo devido, se você
mantiver a esperança. E o espírito obstinado, a soberba, é bem comentada aí, né? A pessoa às vezes pode desenvolver escrúpulo por soberba, teimosia. É o espírito da vaidade, né? Uma das filhas da vaidade é a teimosia e pertinácia, ou desobediência, enfim, né? Espírito de discórdia. Então isso pode promover o escrúpulo. O escrúpulo pode provir de uma intervenção preternatural de Deus ou do demônio. Como já falamos, pode ser diabólico. O demônio não quer que você se aproxime dos sacramentos, então te coloca medo. E pode ser de Deus também. Tanqueré também fala disso. Ele usa permitir, aquela discussão que eu falei que eu não ia entrar, se Deus era a causa propriamente dita ou se só permite. Mas para castigar, Tanqueré fala que Deus castiga, castigar sobretudo a soberba ou vã complacência, e às vezes até com santo. São Francisco de Assis era um caso mais diabólico, mas parece que ele dormiu lá numa cama mais chique, mais refinada, considerando a pobreza de São Francisco, e Deus permitiu que o demônio o espancasse. Então, depois São Francisco parou e pensou: foi porque eu vivi o luxo, uma cama mais confortável, então Deus permitiu que o demônio batesse em mim. Espiar faltas passadas e para nos desapegar das consolações espirituais. Então, isso daqui basicamente resume o caso dos recém-convertidos para nos purificar e espiar mais rapidamente das faltas e também para elevar a um grau mais alto de santidade, seria a noite escura. O do demônio, como falamos, que ele quer nos afastar das coisas boas. Graus. Há evidentemente muitos graus no escrúpulo. Ao princípio não é mais que uma consciência meticulosa, excessivamente tímida, que vê pecado onde não há. Depois são escrúpulos passageiros que se expõem ao diretor, aceitando, porém, imediatamente a solução que ele dá. Enfim, o escrúpulo propriamente dito, tenaz, acompanhado de obstinação. Então há vários graus de escrupulosidade. No início só uma apreensão, uma certa ansiedade exagerada quanto ao que é pecado ou não é. Depois uma que precisa ouvir sempre um diretor espiritual para vencer as dúvidas. E por fim até um escrúpulo mais grave que tem dificuldade de ficar tranquilo mesmo com o diretor. Então, há vários graus aí e também cada um tem seus remédios aí, né? Diferença entre o escrúpulo e a consciência delicada. Como já falamos, né, tem diferença entre os dois. O ponto de partida não é o mesmo. A consciência delicada ama a Deus com fervor e para lhe agradar quer evitar as menores faltas, as menores imperfeições voluntárias. O escrupuloso é guiado por um certo egoísmo que lhe faz desejar com excessiva ansiedade a segurança de estar em graça. Consciência delicada, por ter horror ao pecado e conhecer a própria fraqueza, sente um temor fundado, mas não perturbador, de desagradar a Deus. O temor de Deus nos sustenta, né, o dom do Espírito Santo, é como se fosse um alicerce, nos dá um ponto de apoio. Já o temor humano deixa muito inquieto, né? A pessoa se vê pecadora no temor de Deus, no autêntico temor, mas fica firme e serena para seguir adiante. A consciência timorata sabe vencer a distinção entre o pecado mortal e venial. Em caso de dúvida, submete-se inteiramente ao juízo do seu diretor. O escrupuloso discute asperamente com ele e não se sujeita senão com dificuldade às suas decisões. Então, os casos graves de
de escrupulosidade. Objeto do escrúpulo, às vezes é universal e recai sobre toda sorte de objetos. Antes da ação, aumenta desmesuradamente os perigos que se podem encontrar nesta ou naquela ocasião, aliás, bem inocente. Segundo, mais das vezes, porém, refere-se a certo número de matérias particulares. Confissões passadas, a pessoa tem obsessão em ficar confessando, tem medo de não, não ter se confessado validamente. É importante o seguinte nessa matéria, um dos aspectos importantes é a contrição, a dor pelo pecado, mas essa dor é mal entendida. Não é uma dor do sentido, mas da vontade, que é a rejeição e a detestação do mal cometido. Não é para você sentir dor mesmo, então escrupuloso também é apegado aos sentidos e quer sentir a dor pelo pecado. Não é necessário, é um ato da vontade. Aos maus pensamentos, então a pessoa se perturba com os próprios pensamentos, se pecou ou não ao pensar em imagens sensuais, blasfêmias. Um segredo, uma dica de São Francisco de Sales: se a pessoa não sentiu sequer um deleite, então ela não pecou, porque é uma etapa necessária da queda no pecado, o deleite na matéria. Então, se só veio o pensamento feio e você só sentiu dor e tristeza, você com certeza não pecou, porque não houve a deleitação. A caridade, ouviu murmurações sem protestar energicamente, faltou o dever da correção fraterna. Então é o seguinte, né? Depende muito da situação, é importante conversar com o diretor, com alguém mais experimentado, mas é o seguinte, se você é recém-convertido, no geral não é uma boa ideia corrigir a ninguém, porque você tem pouco tempo de fé bem vivida, então você não tem o testemunho, não tem o conhecimento e pode acabar dizendo alguma inverdade ou de um modo equivocado. Escrupulosos mais graves também estão dispensados de qualquer correção, porque perderam a liberdade, né? Acham que tudo é errado, então estão desobrigados aí de qualquer correção fraterna. Só se tiver certeza mesmo que a pessoa vai fazer algo errado e que vai mudar de opinião, né? Tem isso daí também, né? Você tem que ter muita segurança de que a pessoa vai mudar de opinião ao lhe escutar. Não é o caso, geralmente. Hoje em dia as pessoas têm a sua opinião bem formada, mesmo que bem formada no sentido de adesão, né? Não que ela estudou direito aquela coisa. Então a pessoa tem a convicção profunda mesmo que aquilo seja errado. Então muitas vezes, e até pessoas razoáveis, boas, você vai tentar corrigi-la, ela não vai te escutar. E também você pode deixar para corrigir no tempo devido, não você pode adiar a correção quando ela for necessária, porque para corrigir de maneira mais eficiente. Então preste bem atenção na correção a esse fator da probabilidade de fazer a pessoa mudar de ideia. E infelizmente não é muito comum. Adianto para você que é escrupuloso. Então, se você tem escrúpulo, nem pense muito em corrigir as pessoas. Claro, há pessoas que aí vai de caso para caso, né? Que acham que é errado corrigir em qualquer situação, que são fracas, covardes, enfim, que não corrigem por pusilanimidade. Mas se você tem a tendência ao escrúpulo, tomar cuidado aí, né? Que é difícil a correção, não são tantas as vezes que você tem essa obrigação. É pouco provável que haja muitos casos disso, né? E na internet também
A pessoa, ninguém conhece o outro ali, né? É muito improvável que alguém discute na internet, né? Todos falam ali, né? Ninguém sabe como é a vida do outro. Então, pouca probabilidade também de você conseguir corrigir alguém com eficiência, né? Claro, né, se você tiver oportunidade, depende muito do caso, né? Leve para o diretor espiritual, discuta até que você saiba como proceder na maioria dos casos, né? Se você conseguir conversar privadamente e tiver bons argumentos para expor, a pessoa tem uma abertura, aí tudo bem, corrija, mas enfim, também para dizer o seguinte, na internet tenha um pouco de suspeita aí de que você irá conseguir converter as pessoas falando ali, né? E lembrar também, né, do seu exemplo de vida. É, Se você tem ciência daquilo, se estudou aprofundadamente, porque às vezes você pode falar uma coisa incorreta, isso pode diminuir o testemunho ou enfim, ser contraprodutivo por outras maneiras. Esse negócio da pessoa se converter hoje e já dar o testemunho amanhã, eu acho bem ruim. A gente não sabe se é só um fervor de recém-convertido, se isso vai perseverar. Infelizmente, a pessoa se converte e nem sempre persevera. Então, é importante que a pessoa tenha alguns anos já de caminhada para dar o seu testemunho aí, né? Não recomendo isso. Espécies consagradas, tocar indevidamente ou querer purificar as mãos, é, é, os vestidos, as palavras de consagração, recitação integral do ofício divino, a pessoa fica repetindo a oração. O importante da oração, vamos até ver a seguir, né? É estar na presença de Deus. Então, se você está na presença de Deus, mesmo que não prestou atenção no conteúdo, você já está rezando. E não se distrair voluntariamente. Então, evitar ficar repetindo oração aí, né? Tem pessoa que fica voltando. Inconvenientes e utilidades do escrúpulo. Então, Tanqueré também fala de algumas possíveis utilidades. Claro, em grau menor, né? Em grau extremo do escrúpulo, acho que vai até falar aqui, pode ser até ocasião de pecado, né? Pode ser levar ao desespero de salvação, de perder a fé, né? Então, muito cuidado. E às vezes é importante até ser enérgico com o escrupuloso, falar, ó, você vai perder a fé assim, você vai se desesperar, ficar bravo mesmo. Quando alguém tem a desdita de se deixar dominar pelos escrúpulos, são deploráveis os efeitos que eles produzem no corpo e na alma. Enfraquecem gradualmente e desequilibram o sistema nervoso. Então pode levar a doenças psiquiátricas e psicológicas, cegam o espírito e falseiam o juízo. Perde-se a faculdade de discernir o que é pecado e o que não é. Torna a alma um navio sem leme. A indevoção do coração é muitas vezes consequência do escrúpulo. A força de viver na agitação e confusão torna-se o escrupuloso medonhamente egoísta. Então pode aumentar os vícios, pode fazer... Claro, tem diferença também entre o escrupuloso e o fariseu, mas o escrupuloso pode se tornar um fariseu. Aliás, deixa eu comentar outra coisa, né? Falei que o autista pode virar um fariseu. Claro, né? Do jeito que eu falei, pegou um pouco mal. Estou falando de possibilidades, não é que todos vão virar isso, né? A gente analisa o que a tendência vai levar, né? Na verdade, eu lembro que eu estava lendo São Tomás de Aquino no Tratado do Deus Uno e falou das causas equívocas. Eu acho que o exemplo era do Sol, que aquece o rio, as plantas, os animais de formas diferentes. Então seria uma causa equívoca. Eu não tinha entendido muito bem aquilo na época, mas hoje eu já vejo mais exemplos de causas equívocas. Por exemplo, autismo aí, né, o hiperfoco. Cada um tem seu hiperfoco e os resultados podem ser os mais diversos. Pode ser bom até a pessoa focar em coisas boas, mas também focar em coisas ruins. Trágica e tristemente, autistas são mais propensos a vícios de alcoolismo, drogas, caça-níqueis, jogo do tigrinho, esse tipo de coisa. Então é importante a pessoa ter conhecimento disso, que ela pode acabar
se prejudicando, né? Então eu falei como alerta, do jeito que eu falei ali pode ter pegado um pouco mal, mas não é que todos, a maioria, ou até um grandíssimo número vai virar fariseu, né? É uma possibilidade que a pessoa se foca mais numas coisas e se esquece das outras. Então, ficar atento a isso, é importante trabalhar esse aspecto. Por fim, o desfalecimento e quedas, a pessoa gasta muita energia com coisa pequena e quando vem a grande, não tem energia, acaba caindo. Então, depois vai até buscar aliviar a mágoa, né? A pessoa pode desenvolver assídia e vai, como chama o nome técnico? Divagação no que é ilícito, a pessoa divaga em prazeres ilícitos e até comete pecado mortal. Então, a princípio pode ajudar, né? Vai falar inclusive das utilidades ali, né? A pessoa pode se converter mais rapidamente, mas em um grau avançado, escrupuloso pode pecar, né? Mas também há graus avançados de escrúpulo onde Deus segurou as pontas, né? Teve santos com escrúpulos gravíssimos e não pecaram por causa disso. É um risco que tem que ser gerenciado, né? E a pessoa deve buscar sair dessa situação aí, né? Do escrúpulo. Utilidades: aceitar os escrúpulos como provação e corrigir-se deles pouco a pouco, ter paciência, com o auxílio de um prudente diretor. Servem para purificar a alma, ajudam-nos a praticar a humildade e obediência. Então Deus quer que você obedeça mais, obrigando-nos a submeter as nossas dúvidas ao diretor espiritual com toda simplicidade. Contribuem para nos aperfeiçoar na pureza de intenção, desapegando-nos das consolações espirituais e unindo-nos unicamente a Deus. Então tem vantagens, Santo Afonso diz que pode ser uma bênção, São Francisco de Sales também falou que pode agilizar na conversão, né? Então, analisar caso a caso, né? Tem pessoas, como falei, né? O Brasil é uma cultura de extremos aí, para alguns não existe pecado, vivemos no laxismo e um pouquinho de escrúpulo já é grave, a pessoa, enfim, né, vira até fariseu. Aliás, a pessoa de consciência delicada muitas vezes é confundida com escrupuloso ou até com fariseu, né, pior ainda. Então é complicado, né? E saber discernir as coisas, né? E não buscar compensar a falta dos outros, né? Você tem que cuidar de sua vida, tentar fazer o que é possível na sua situação e não se importar muito aí com os outros, né? Não buscar compensar a falta alheia com isso, né? Claro, você pode expiar os pecados dos outros, né? Auxiliar na expiação, mas rezando, não se tornando escrupuloso, né? Isso vai atrapalhar a conversão alheia. Então, se você quiser ajudar o próximo que é laxista, reze mais, faça mais obras de caridade, cresça na santidade. O escrúpulo pode atrapalhar a perfeição. Remédios do escrúpulo fala da obediência, vai falar de como proceder com o diretor e o que o diretor deveria falar, ganhar a confiança do escrupuloso, falar eu te entendo, explicar um pouco a situação para ele, mas também vai falar aqui de falar categoricamente, ó, faça isso e não dar a razão, não entrar em discussão. Falar para o escrupuloso, ó, é preciso que você não discuta, obedeça cegamente. E as pessoas, infelizmente, mais atrapalham do que ajudam, elas, em vez de ganharem a confiança do escrupuloso, já saem atacando, falam, ó, você é escrupuloso, ou até você pode cair no farisaísmo, isso aí pode ser soberba, não sei o que lá, isso cria mais resistência. Então tem que ter um primeiro momento de compreensão, tentar entender a pessoa, escutar a versão dela, e ouvir mais, né? Não sair acusando, senão você vai fechar a pessoa ainda mais no escrúpulo dela, isso daí não ajuda no geral. Fala da dedicação do diretor espiritual, né? Da paciência, mas também da firmeza de mandar coisas, exigir obediência. Como diz
infelizmente, algumas pessoas estão tentando atenuar essa máxima. Quem obedece não erra. Em caso de dúvida, a obediência é, é excelente, né? Se estamos obedecendo a um padre, a um diretor espiritual, na dúvida não erramos, porque tem a autoridade dele. É, e ainda mais para escrupuloso, né? Aí tem que ser uma obediência cega mesmo. As pessoas querem muito resolver as coisas por si mesmas. Então confie mais no seu padre, no seu diretor espiritual, e, e aí você não vai pecar obedecendo. Fala que não deve ficar explicando, né, as motivações, o diretor não pode se desdizer. Então, se às vezes você é um leigo, vai dar uma ajuda também para o escrupuloso, você tem que ter muita firmeza e não falar muito condicionalmente. Você entende, deixa ele falar e já vem com uma solução firme. Para haver segurança de que a ordem é bem compreendida, mandar o escrupuloso repetir. Claro, isso daqui é mais para o padre. Sugestões aí de como lidar. Quando parecer oportuno, inculque o diretor o princípio geral que permitirá ao escrupuloso desprezar a todas as dúvidas. Se for necessário ditá-lo-á por esta forma ou qualquer outra análoga. Para mim, ponto de obrigação de consciência só tem peso a evidência, isto é, uma certeza que exclua qualquer dúvida, uma certeza tranquila e plena, tão clara como 2 e 2 são 4. Não posso, pois, cometer pecado mortal nem venial, a não ser que eu tenha certeza absoluta de que a ação que vou praticar para mim proibida sob pena de pecado mortal ou venial, e sabendo bem, queira ainda assim praticá-la, apesar de tudo. Não darei, pois, a mínima atenção às probabilidades, por mais fortes que sejam. Não me julgarei ligado, senão pela evidência clara e certa. Fora disso, não há pecado. Então, como expliquei lá no início, isso não contraria o cânone do laxismo, porque na soma total, por você ter escrúpulo, é muito provável que a sua consciência esteja viciada. Então já tem essa probabilidade maior no geral e por isso você deve ignorar toda suspeita de pecado, né? Claro, depende do grau de escrúpulo, né? Às vezes é o mais levinho e também não, você não vai duvidar de tudo, né? Mas em alguns casos, né, a pessoa precisa realmente fingir que de certa maneira que o pecado não existe. De certa maneira, aquelas frases que pegam mal, se recortadas, você tem que aderir ao laxismo. Mas claro, como eu falei, no contexto geral, se a gente faz a soma das probabilidades, por você ter escrúpulo, você está seguindo mais provável, né? Está seguindo mais seguro, que é não é, estar agindo licitamente, não estar pecando. Fora a compensação, muitas vezes falamos do compensacionismo, né? Em caso de dúvida, se for por motivos graves, assim, né? Por exemplo, a vida de alguém. Aí no caso de escrupuloso pode ter a questão da saúde, a saúde mental pode estar colapsando, né? Aí tem a compensação também, o compensacionismo. Então, o compensacionismo diz que, em caso de dúvida, se você tiver uma certeza, se você tiver uma compensação, aí você pode achar que aquela ação é livre. Então, enfim, só para explicar, né? Não há contradição entre uma coisa e outra. Em algumas situações, se você está com escrúpulo, pode fingir que o pecado não existe até que você melhore. Isso, claro, depende muito de cada caso, né? Você vai ver uma melhora boa em um mês, mas talvez só vai cogitar mudar um pouco desse princípio em 2 meses só, né? Que aí já é uma mudança de hábito. Mas depende muito, né? Esteja sempre fazendo direção e analisando isso daí. Relativamente às confissões gerais, depois de permitido uma, não consentirá mais que o penitente volte a repetir nada. Confissão geral, no máximo uma por ano, né? Se já fez uma no ano, fazer o propósito de não fazer mais nenhuma.
No que diz respeito aos pecados internos de pensamentos e desejos, dar-se a esta regra. Durante a crise, desviar a atenção, pensando em outra coisa. Após a crise, nada de examinar-se para ver se houve pecado, o que poderia renovar a tentação, mas continuar seu caminho cumprindo os deveres do próprio Estado e comungar enquanto não tiver evidência de haver dado pleno consentimento. Então, escrupuloso, isso daí todos falam, né? O Santo Afonso também, né? Se você morre de medo de pecar e não tem certeza que não pecou, então por que você não pecou? Porque você está muito atento a isso e se você está com dúvida é que não pecou. E essa crise aí provavelmente foi uma crise de ansiedade, aí você perdeu a liberdade, né? Ainda mais considerando pensamentos internos aí, né, que não controlamos bem menos. Comunhão muitas vezes uma tortura para os escrupulosos. Então, em caso de dúvida, comungar. O jejum eucarístico, só se tiver certeza que quebrou também, né? Que hoje em dia também é bem tranquilo, é 1 hora antes da missa, uma hora antes da comunhão. Então, muitas vezes é só o caminho da casa até a missa sem comunhão. É claro, se você for generoso, o ideal é até um pouco mais, né? Uma hora antes da missa, não antes da comunhão. Mas enfim, né? É raro quebrar isso daí, né? Só se a pessoa... Enfim, né? É muito difícil. Confissão é para eles uma grande tortura, importa, portanto, simplificá-la. Então, não entrar muito em detalhes, simplesmente falar tudo e pronto. Não há obrigação de confessar a não ser pecados mortais. Então, se você é escrupuloso, evitar confessar pecado venial e tentação. Quanto à contrição, consagre 7 minutos de pedir a Deus e excitá-la. E fala de sentir a contrição, que é um ato da vontade, e não precisa de sentir nada. É um ato de detestação. Eu odeio o pecado e não quero mais fazer e tenho o firme propósito de não pecar mais. E é simples. Em certos casos, quando o escrúpulo é muito tenso, prescrever aos penitentes que se contentem com esta... Aí já é um outro caso que nem vou entrar, pode ser até complicado. Então é isso, algumas observações gerais. Eu falei do probabiliorismo. Hoje em dia eu pratico equiprobabilismo de Santo Afonso. Então, se você não tem certeza da lei, então ela não obriga. E se você tem certeza de que ela já existiu em algum momento e você não tem certeza que ela já cessou, então ela continua obrigando. Por exemplo, questão do juramento, que é uma coisa que pega escrupulosos. Passou um pensamento de juramento, eu jurei ou não? Em via das dúvidas, até mesmo para quem não é escrupuloso, segundo o equiprobabilismo, se você tem dúvida se jurou ou não, então você não jurou. Santo Afonso dá exemplos disso na Teologia Moral. Presume-se a liberdade porque antes você estava livre. Então, presume-se que o Estado continue, né? Ele usa a analogia do princípio de quem possui continua a possuir, né? Que também é usado em direito, né? Em outras situações, o uso capião presume de quem está na posse daquilo lá, né? Então você estava na liberdade, presume-se que a liberdade continue. Mas se você, por exemplo, né, uma questão de abstinência, né? Vamos supor que naquela época era mais comum, hoje em dia temos relógio, é mais difícil isso acontecer, né? Internet também para sempre adequar. Um exemplo é o seguinte, né? Eu tenho certeza ou não que já chegou sexta-feira. Então, por você estar na quinta e estar esperando a sexta, e você está meio a meio de probabilidade, supõe-se então que o jejum, que sexta não chegou e a abstinência ainda não obriga. Então seria possível comer uma carne ali naquele horário que você está em dúvida se é 11h50 ou meia-noite já.
É claro, né? Não sei, né? Geralmente as pessoas não vão correr esse risco aí, né, de comer a carne na quinta-feira, 11h50 da noite. Mais um exemplo aí, só para... há outras situações em que isso... a pessoa está numa situação de maior urgência, assim, ela tem que pensar nisso, né? Mas outro seria o caso de você estar na sexta-feira, você não tem relógio, você suspeita que seja 11h50 ou meia-noite. Já estamos no sábado, já estou desobrigado da abstinência ou do jejum da igreja? Então, por via das dúvidas, não, esperar mais. Porque aí você está na sexta, você presume que ainda é sexta. Então, essa é uma analogia que Santo Afonso traz. Eu sigo mais isso daí, mas se você é recém-convertido, seguir mais o probabiliorismo e aos poucos você vai pegando, seguir mais o probabiliorismo e aos poucos você vai pegando as manhas do ecprobabilismo defendido somente por Santo Afonso, né? Então, se Santo Afonso defendeu, não pode ser ruim, né? Dificilmente estará errado. Se você confia no Santo Afonso, aí você está no bom caminho. Então é isso, meus caros, muito obrigado pela atenção. Encerramos finalmente a via purgativa. Muitas outras coisas poderia falar do escrúpulo, mas enfim, é muito caso a caso. No final das contas, confie no seu diretor. Pode ser psicólogo, se for o caso, até psiquiatra, se for ansiedade grave, enfim, né? Confie aí nas pessoas mais experientes. Claro, né, há várias questões sociais que levantei, né, até do superdotado na aula passada, né, que a pessoa cresce invalidada, cresce desconfiada, mas não ter essa desconfiança. Também, no geral, assim, né, você pode, em caso de dúvida, né, seguir o exemplo das pessoas de sua comunidade, dos católicos praticantes, serve para tirar a sua dúvida, né, das pessoas de confiança que você conhece aí, né, da sua paróquia, da internet também, né, converse com elas. Claro, né, o costume não vai mudar a realidade. Frequentemente não, tem coisas que dependem sim do costume, mas tem outras que não, né, depende da situação também. Mas em caso de dúvida, é uma fonte, né? Usar o costume, né? Avaliar o costume para você tirar a sua dúvida aí, né? Claro, se você tem certeza que é errado, você não faz. Mas o costume também ajuda. E por isso, ter essa vida na paróquia, vida em comunidade, ver como outras pessoas católicas que vão à missa todo domingo, rezam o terço, estão solucionando seus problemas. Então, qualquer dúvida pode colocar aí embaixo, que eu tentarei explicar, espero que eu tenha deixado as coisas mais claras. Amém? Então rezem por mim, agradeço ao Senhor Jesus Cristo e peço desculpa por qualquer confusão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.